Bonjour, meus amigos! Bienvenue à nossa aula de hoje. Hoje vamos ter artes visuais e teatro. Luís, o que trazes aí contigo? Sabes, Patrícia, dizem que os artistas são muito desarrumados, mas eu cá não. Eu gosto de ter tudo arrumadinho e organizado. E ponho os meus trabalhos todos por caixas. Mas estou a ver que também fazes como eu. Exatamente, eu também sou muito arrumadinha. Olha, queres ver o que é que eu trago cá dentro das minhas caixas? Diz. Olha, aqui trago naturezas mortas. Coisas mortas. Não, 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 Luís. Não, Patrícia, nada disso. Naturezas mortas são temas que eram usados na pintura. Ah. E usavam-se elementos do cotidiano, como garrafas, pratos, fruta e instrumentos musicais. Para bem, mais entre outros. descansada, hein? Como, por exemplo, esta obra. Paul Cézanne. Repara bem, já viste as frutas que ele tem? A garrafa e a cesta. Isto é uma natureza morta, Patrícia. Que bonita, hein, Bonito, não é? Jolie? Queres saber o que Quero trago? saber o que tu trazes nas tuas caixas. Conta-me. Eu trago aqui comigo paisagens. Olha só, este é o quadro de Claude Monet. Repara bem aqui nestas pinceladas para fazer os reflexos da água. E mais, tema histórico. Retratos de momentos de história muito importantes. Olha este painel de azulejos de Georges Colaçon, com o infante Dom Henrique na conquista de Ceuta. Fantástico. Adoro estes temas históricos. E as paisagens. Olha, e essa caixa que sobra é o quê? Olha, aqui tenho retratos e autorretratos. Ah, oui, oui, faz sentido, hein? Mas olha, autorretratos, retratos, isso é confuso. Quer explicar a diferença aos nossos alunos? Posso explicar? Repara, retrato é realizado pelo próprio artista, recorrendo normalmente a um espelho. Percebes? Já o autorretrato, na pintura, na literatura ou na escultura, é a imagem real da pessoa, ou seja, é a forma como o artista se quer dar a ver. Percebeste a diferença? E trouxeste alguns exemplos contigo para mostrar? Trouxe alguns exemplos comigo. Repara. Os mais conhecidos. Leonardo da Vinci, o grande gênio, artista italiano, no seu autorretrato na técnica de esfumato. E depois temos Francisco Goya, artista espanhol, no seu estúdio a autorretratar-se. Oh, e Vincent Van Gogh, o artista holandês que tinha umas pinceladas rápidas e até cortou uma orelha. Pois é. E ainda Pablo Picasso com o seu movimento do cubismo. Um artista português, Mário Eloy, no seu autorretrato. E depois temos a famosa pintora mexicana, Frida Kahlo. E Almada Negreiros, que Português usava também. muito o preto e branco nas suas obras. E Helena Almeida, com um autorretrato mais contemporâneo, mais moderno. Finalizamos com o famoso artista da pop art, Andy Warhol, que fez o seu autorretrato com esta cor vibrante. Como percebeste, nos autorretratos que acabamos de mostrar, o nosso rosto é composto por vários elementos que todos nós conhecemos. Olhos, boca, nariz, orelhas, sobrancelhas e cabelo. Estes elementos em conjunto podem formar expressões ou sentimentos consoante o nosso estado de espírito. Neste caso podemos falar em tristeza, alegria, zanga e podemos ter um ar pensativo, entre outros. Mas o nosso rosto tem proporções, Patrícia. Queres dar verdade. algumas noções aos nossos alunos lá em casa? Para desenhares o teu autorretrato ou o teu retrato, vais ter de seguir algumas regras. E essas regras nós vamos chamar de proporções. Faz agora comigo. Coloca o teu polegar na base do teu queixo. Vá, coloca. E agora, o indicador por baixo da base do teu nariz. E agora vamos passar esta medida sem fechar os dedos. Para cima. Então o meu polegar vai passar para a base do nariz e repara onde vai dar o indicador. A meio das minhas sobrancelhas. Vou passar mais uma vez e repara que o indicador vai dar aqui na linha do cabelo. Podemos dizer então que o nosso rosto é dividido em 3 partes iguais. Ainda com esta medida, vamos passar para a esquerda e para a direita e obtens assim a largura do teu rosto. Mais uma dica.
Para não desenharem os autorretratos ou retratos com os olhos muito juntos ou muito afastados, peguem na medida do teu olho. Já está? E agora vais pegar nessa medida e vais transpô-la aqui para o meio. Já viste que é muito parecida. Então esta é uma maneira de evitar esse engano, ok? Mais uma. Pega na medida da tua orelha. E se transferires esta medida para a frente, repara onde vai dar. Novamente aqui à base do nariz e entre as sobrancelhas. Isto é muito confuso, mas... Vamos mostrar-vos agora um vídeo da Porta Editora, onde exemplifica e mostra com mais clarividência aquilo que a professora Patrícia acabou de explicar, mas através do desenho. Começa por traçar uma linha vertical para marcar o meio do teu rosto e divide-a em 3 partes iguais. De seguida, a meio dessa linha, traça uma linha horizontal e transporta a primeira medida para definir a largura do teu rosto. Desenha um óvulo para dar forma ao rosto. Depois, deves dividir essa linha horizontal em 5 partes iguais. Começa a definir o contorno dos olhos, assim como a íris e a pupila. Desenha a ponta do nariz, não esquecendo as narinas. A meio da terceira medida, começa a desenhar o centro da tua boca. As suas extremidades são definidas pela localização do centro dos olhos. De seguida, define as tuas sobrancelhas através de arcos. Observa bem o contorno do teu rosto e corrige se necessário. Desenha as orelhas, tendo como referência as sobrancelhas e a base do nariz. Define o contorno do teu cabelo. Acrescenta pormenor ao teu retrato, através de sombras. Gostaste deste vídeo? Então agora vamos aos desafios de hoje. E vão ser sobre o quê? Diz-me lá. Sobre o que é que temos estado a falar hoje? Pois é, autorretrato. Então vamos ao nosso primeiro desafio. Vamos até aqui à mesa. E este primeiro desafio é para os alunos mais novos, onde vamos aligeirar aqui um pouco as regras. Vamos então começar aqui por desenhar... espera! O
que é que precisas para fazer este trabalho? Já me esquecia. Uma folha de papel, um lápis e, muito importante, um espelho. Se estás a fazer um autorretrato, não é? Tens de estar constantemente a ver ao espelho. Vamos então começar aqui por desenhar a forma do teu rosto. E para isso vamos pegar num óvulo. Vamos lá então. Ok, aqui mais ou menos a meio. Vamos desenhar os olhos e para isso vamos usar assim uma forma como se fosse uma amêndoa. Não te esqueças de deixar o espaço entre os olhos, a outra, e vamos então usar uns círculos para fazermos a íris e a pupila. Podes dar um sombreado ou, se quiseres depois usar lápis de cor, vê bem de que cor são os teus olhos. Vamos depois fazer as sobrancelhas usando uns arcos. Aqui um e outro. Um e outro. Falta-nos o quê agora? O nariz. Para fazer o nariz, vamos desenhá-lo aqui mais ou menos a meio desta medida. E fazemos novamente um arco. Podes desenhar ou não a cana do nariz. Desenhamos então a boca. A boca vai ficar aqui a meio deste espaço. E eu estou sorridente, então vou fazer aqui uma carinha a sorrir. Vê bem, se estás assim no primeiro ano, vê lá se tens os dentes todos. Não te faltam alguns dentinhos? Tem que estar aqui todo registado, hã? Faltam-nos então as orelhas. E para fazer as orelhas vamos fazer uns Cs. Um C e outro C deste lado. Falta-nos o pescoço, que podemos fazer aqui com duas linhas retas. E falta o cabelo. Vê lá bem, é ondulado, é liso, encaracolado. Olha, eu tenho a franja para o lado, vou já começar a desenhar a minha franja. Parto daqui. Faço vários traços para simular os meus cabelos. E aqui a pontinha. E deste lado. Faz conta que tenho o cabelo aqui atrás das minhas orelhas. E para terminar, só aqui umas pestaninhas. E já está o teu retrato. Para tornar o teu retrato ainda mais interessante, podes fazer uma moldura. Olha, eu fiz esta com a minha caixa de cereais. Virei ao contrário, voltei a colar e deixei aqui uma abertura em cima. E colocas aqui o teu trabalhinho. Gostaste? Sim? Luís. Vamos passar para uma tarefa para o segundo ciclo. Portanto, segundo ciclo, tentámos complicar aqui um pouquinho mais, mas não deixamos de ter as proporções de rosto. O que é que temos de fazer? Neste caso temos uma folha A3 e usamos uma fotografia, a qual dividimos ao meio. Depois de dividir ao meio, tu tens o apoio da foto, ou seja, tu sabes que os olhos estão alinhados, nariz, boca, sobrancelhas e a própria orelha, mesmo que ela esteja mais escondida pelo cabelo ou pelo rosto. A partir daqui, tens de ter atenção às proporções que foram dadas ao longo da aula. A diferença dos olhos no meio, a distância, e a mesma coisa com o nariz. Toma atenção que o nariz não tem nenhum desenho, é tudo feito através de sombras. Só a narina é que é mais escura. Tomar atenção aos lábios e manter sempre que possível as tonalidades que encontras na fotografia. Para melhorares o teu trabalho no final, retocas o teu cabelo e, se quiseres, depois fazes a parte da roupa que é visível na outra metade do rosto. Este para o segundo ciclo, Patrícia. Para o terceiro, temos um trabalho um pouco mais complexo, onde aqui não tens qualquer suporte, ou seja, nem metade da foto tu tens, e tens de desenhar todo o rosto de base, partindo do princípio de todas as medidas que foram dadas ao longo da aula. Portanto, aqui é um trabalho mais realista, Mais do pormenorizado, aluno, mais não é? pormenorizado, com mais sombras e com mais detalhes. Ok? Portanto, temos aqui, por exemplo, o caso dos lábios, a sombra no pescoço, a roupa que está mais perdida, mas tem aqui pormenores no cabelo e nos próprios olhos. Tá bom? Estas linhas que tu encontras aqui são todas as referências dadas pela professora Patrícia e pelo vídeo que nós vimos. Sim? E assim terminamos Assim terminamos a nossa aula. Olha, e o que é que achas? Podíamos tirar assim um retrato, um autorretrato, aliás, do século XXI. Uma selfie? É, bora lá. Sim, vamos chamar... Olha, está ali a Joana. Joana? Olá. Queres tirar uma selfie connosco? Está bem, está bem. Eu tenho Bora? que me despachar, que eu Vamos? tenho aqui uma viagem marcada, então eu tenho vá. que ir para a Vamos ser Grécia. rápidos.
Então vamos lá. Para pronto. aqui. 1, 2, 3. Selfie! Então vá. Então vá, até já! Até já. Ora, Grécia. Olá! Hoje vamos fazer uma viagem pela história do teatro ocidental. Eu trouxe a minha bagagem, o meu mapa de viagem e o meu roteiro, o meu manual do teatro. É isto que precisamos para viajar hoje. Estás bem sentado, confortável? Sim? Vais ver aqui uma viagem, vais viajar sem sair do lugar hoje. Pois é, ora bem, aqui tudo preparado para a minha viagem. Primeira paragem. Grécia. Então, e o que é que se via na Grécia Antiga? Na Grécia Antiga vias, por cerca de 500 anos antes de Cristo, vias celebrações em honra dos deuses. O teatro tinha um caráter sagrado, religioso, e por isso mesmo as máscaras eram um instrumento essencial no figurino do ator para representar os deuses e as suas expressões. Por isso, ainda se diz, nos dias de hoje, que este é o símbolo do teatro. Máscara. Se reparares bem, há uma mais triste, há uma mais contente, duas expressões. Porquê que tu não fazes as tuas próprias máscaras em casa? Estas são muito simples, podes fazer parecidas, podes criar a tua própria cara com o teu autorretrato e desenhá-la em máscara. Porquê que não fazes o teu autorretrato mais triste e mais contente? É que era isto que acontecia no teatro desta altura. Havia 2 géneros teatrais. Olha aqui os atores a usarem as máscaras, como eu falei. Já viste? Era assim, colocavam as máscaras na cara, era o seu figurino e representavam as histórias de deuses. Bom, como eu estava a dizer, havia 2 géneros de teatro por esta altura. A tragédia, que era o género considerado teatral mais antigo, que era um género superior, pois falava das histórias de deuses, de reis, de heróis, e até encontramos como dramaturgos Ésquilo, Sófocles, Eurípides, e a comédia, que era um género teatral baseado em sátiras e em críticas da sociedade, cómicas normalmente. Era considerado um género menor em relação à tragédia, porque falava de factos cotidianos da polis, da cidade, e, portanto, não era tão importante quanto a tragédia que falava de deuses. Portanto, viagem à Grécia está feito. Para onde é que vamos agora? Ora, agora de seguida... Roma Antiga! Roma, vamos viajar até Roma. E como é que era Roma do século III a.C.? Ora, em Roma no século III, os atores não se vestiam como se vestem os de hoje em dia. Não. Vamos lá. Aqui preparar o nosso figurino. Já te ensinei o que é um figurino. Espera lá que eu estou quase a chegar a Roma. Espera lá. Cheguei a Roma. A Roma do século III a.C. Apesar de ainda estar muito influenciada pelo estilo da Grécia, criou um estilo próprio. Um estilo que privilegiava a comédia em relação à tragédia. É que agora já não havia o caráter sagrado, mas sim o caráter de lazer, de entretenimento dirigido às massas. E então, o que é que acontecia nesta altura para entreter as massas? O circo, não como o conhecemos hoje em dia, mas sim com corridas de cavalos, um anfiteatro com lutas bastante violentas entre gladiadores e o teatro propriamente dito, com encenações de peças, quer gregas, quer romanas. Também existia pelas ruas teatros de rua e de acrobacia. Como dramaturgos de comédia, temos Plauto e Terêncio. De tragédia, Séneca. Mas vamos viajar. Vamos viajar agora à Idade Média. Na Idade Média, tudo mudou. É que por esta altura, a Igreja passou a ter uma grande importância na sociedade. E a Igreja decidiu proibir o teatro. Acabou-se o teatro. Não há cá mais teatro, não é próprio da moral e dos bons costumes. Desculpem lá, haver teatro não faz parte dos valores que a Igreja quer passar a todas as pessoas. E, portanto, vamos proibir o teatro. Não há cá mais teatro para ninguém. Então, mas esperem lá. É que havia muita gente analfabeta, gente que não sabia ler e escrever. E era preciso passar-lhes as histórias bíblicas.
Então, e se nós usássemos o teatro para contar essas histórias? Então, se por um lado a Igreja proibiu o teatro e aquele lado cómico que o teatro tinha, por outro lado, vai buscar o teatro para contar as histórias que interessavam passar às pessoas, que lhes interessavam conhecer, as histórias bíblicas. E então surge o drama litúrgico. Bom, vamos avançar. A Idade Média foi até ao Renascimento, é um período muito longo de tempo, mas vamos viajar agora até ao Renascimento. Como é que era o teatro renascentista? O teatro do século XV, XVI era um teatro popular cómico. E era um teatro popular que nasceu em Itália, com a Commedia dell'arte. Em Itália havia este nome associado ao teatro desta altura. Era um teatro de improviso, muito ligado às pessoas e à interação com as pessoas. E em Inglaterra havia William Shakespeare, por esta altura. Aqui tenho. As pessoas iam ao teatro para conhecer ainda mais as comédias de Shakespeare. E, portanto, eu já vos falei do The Globe Theatre. Vocês lembram-se na aula dos espaços? Sim? De Isabel I? Sim? Lembram-se disso? Pois é. Ora bem, as comédias de Shakespeare eram muito, muito conhecidas por esta altura. Ora bem, vamos viajar ainda mais. Para onde é que eu vou agora? Antes disso, vou a Portugal. Porque em Portugal, o que é que havia nesta altura? Havia um teatro, nós podemos até dizer que é considerado por muitos, é um bocadinho discutível, mas é considerado por muitos. Um teatro de Gil Vicente, chamado Os Autos, ainda muita gente dá na escola hoje em dia, e os autos foram considerados, assim, dos primeiros géneros de teatro em Portugal. É porque, não é que não houvesse teatro antes de Gil Vicente, mas não há muitos textos escritos que nos tenham chegado até aos dias de hoje, e por isso nós não conseguimos afirmar com certeza o que é que existia antes. Nesta altura também existia António Ribeiro Chiado, era contemporâneo de Gil Vicente, e Chiado, como tu conheces, é o nome da praça em Lisboa. E não esquecer Luís Vaz de Camões, que também escreveu teatro, sabias? É verdade. Agora sim, vamos partir de Portugal e vamos voar até ao Teatro Burguês. E no Teatro Burguês, as pessoas iam para ver o espetáculo, mas essencialmente iam para ser vistas. É verdade. Ora, como é que era o século XVII? Com a comédia de costumes, com a tragédia e o drama burguês, e foi nesta altura que apareceu a ópera. É verdade! Ópera quer dizer obra e inclui o género musical, a dança e o teatro. É um género bastante completo, é verdade. E como dramaturgos encontramos Goldoni em Itália, Molière em França. Por acaso tu já ouviste falar das pancadinhas de Molière? Já? Não? Então eu conto, não faz mal. As pancadinhas de Molière serviam para fazer silêncio. É que o espetáculo só pode começar quando houver silêncio. Por esta altura o povo fazia imenso barulho nas salas de espetáculo. Era preciso acalmá-lo antes de poder acontecer o teatro. Então Molière, com uma simples bengala, criou uma espécie de código. Não sabemos exatamente quantas pancadas ele dava, sabemos que de certeza dava 3. Uma, quando o rei entrava. Outra, quando estava mesmo a entrar na sala de espetáculos e a aproximar-se do sítio onde ia sentar. E outra, quando estava pronto a assistir ao espetáculo. 3 pancadinhas de Molière de certeza que foram dadas. É verdade. Vamos avançar para o teatro do romantismo. Que eu gosto desta altura, do romantismo. Século XVIII, século XIX. O teatro que sempre teve uma componente social, agora passa a ter uma componente individual. Agora o que interessa sou eu. Por isso surge o melodrama, porque agora os temas são ligados ao ser humano, à emoção, e se agora as pessoas são convidadas a pensar sobre elas próprias, enquanto estão a ver um espetáculo, são convidadas a sentir as peças de teatro. O sentimento está mesmo muito patente neste estilo. Como dramaturgo exemplificativo, claro, há muitos outros, eu aqui só te trago um exemplo, eu não tenho tempo para mais. Então eu trouxe-te Victor Hugo, de França. Vamos lá viajar. Mas antes disso, vamos ao nosso caso português. Pois é que em Portugal havia uma pessoa muito, muito importante. Havia Almeida Garrett, e que por esta altura recebeu uma carta régia. Não é qualquer pessoa que recebe uma carta do rei, é verdade. Uma carta régia em que lhe era pedido que ele criasse um teatro nacional. Ora, se o teatro foi inaugurado no dia de anos da rainha, a rainha Dona Maria II, como é que se chama o nosso teatro nacional? Teatro Nacional Dona Maria II. É verdade, em Lisboa, que eu também te mostrei na aula dos espaços. Lembras-te?
Pois é. Almeida Garrett não só criou o Teatro Nacional, como ainda criou o Conservatório Nacional de Arte Dramática. Para os atores estudarem teatro. Pois é, não é só talento e inspiração. É preciso saber do que se fala. É preciso fazer toda esta viagem. É verdade, para ser um bom ator é preciso conhecer a nossa história. Ora bem, agora vamos viajar até ao realismo, naturalismo. A nossa viagem já vai longa, eu sei. Estamos quase a acabar, não te preocupes, quase a regressar a casa. Século XIX. O que é que era pretendido no século XIX? Imitar a realidade. Já viste como é que nós começámos? Começámos nos deuses e agora estamos a imitar a nossa realidade, em que os personagens são pessoas comuns e surge o cinema. É verdade, surge o cinema. Tu ainda hoje em dia podes ver muito cinema, até a partir de tua casa. É verdade, podes pôr para a frente o filme, para trás. Bom, nem sempre foi assim. A história do cinema também é muito interessante de conhecer, é verdade. Mas vamos deixar isso para... É uma outra arte, vamos deixar isso para outra altura. Agora o que nos interessa saber no teatro é que houve imensos dramaturgos muito, muito importantes, como Ibsen, Strindberg, Chekhov, Stanislavski. É verdade, se algum dia estudares teatro, vais conhecê-los de certeza. E o nosso caso português? Pois é, lembras-te de falar agora do Teatro Nacional Dona Maria II? Quem o ficou a orientar, digamos assim, a gerir, foi a Companhia Rei Colasso Robles Monteiro, da Amélia Rei Colasso. Também é um nome muito importante no panorama português. É verdade. Bom, agora vou-te mostrar como é o teatro nos dias de hoje. Chegamos agora de viagem ao nosso tempo. Olha à tua volta, é aqui que nós estamos. Começámos na Grécia e fizemos toda esta viagem e estamos agora nos dias de hoje. E nos dias de hoje, por exemplo, vou-te mostrar aqui este espetáculo da Companhia Mala Voadora, uma companhia que pôs em palco no Teatro São Luís, o próprio palco do Teatro São Luís. Olha o cenário. Em tela, é o próprio São Luís. As pessoas veem-se a si próprias quando vão ao teatro. O teatro é um espelho da realidade, podemos afirmar. Ora bem, como é que é o teatro de hoje em dia? É um teatro cheio de história, uma história que durou séculos, de diferentes influências, mas que ainda assim permite hoje em dia novos processos de criação. Hoje em dia tem ao seu dispor inúmeros recursos. Eu mostrei-te na aula dos espaços, lembras-te da cenografia? Já viste que a tecnologia permite até que o cenário seja projetado, por exemplo? É verdade, isso só é possível hoje em dia, não era noutra altura da história? Eu tenho mesmo de falar de alguns nomes tão importantes do panorama português. Nossa viagem vai longa, mas é mesmo importante conhecê-los. Olha, Samuel Beckett, da Irlanda, por exemplo, e Peter Brook, de Inglaterra, com o seu espaço vazio. Pinter, Artaud, Jean Genet, Ionesco, Miller, Müller, Pirandello, Brecht, o alemão que criou aqui um distanciamento. Mas tu um dia, se quiseres, podes conhecê-los melhor. Escreveram todos inúmeros textos dramáticos, tu podes conhecê-los muito bem se quiseres um dia. Em Portugal eu tenho mesmo que te falar destes nomes. Olha, no Teatro Bando, João Brites. E João Mota, com o Teatro de Pesquisa da Comuna. Então Jorge Silva Melo, ligado aos Artistas Unidos, e à Cornucópia. E até Luís Miguel Sintra. Pois bem, há tantos outros nomes que eu gostava de trazer. Que pena não termos tempo. Eu gostava tanto de falar de tantas mais coisas. É que eu gosto muito da história do teatro e de conhecer de onde é que vimos. Só assim podemos saber para onde é que vamos. É verdade, estamos mesmo a acabar e eu queria-te só deixar aqui um exemplo. É que hoje em dia, o que é que nós ainda podemos ver? Podemos ver inúmeros espetáculos de teatro. Por exemplo, trouxe aqui o exemplo do Teatro Nacional Dona Maria II, que já te falei, e o São João, no Porto. E tantos teatros municipais. Tu sabes o que há perto da tua casa? Que teatros existem? Que espaços culturais existem perto de tua casa? Pensa lá, na tua cidade. Sim, na tua vila. Ou na tua aldeia, que espaços culturais existem à tua volta? Tu já os foste visitar? Agora não podes, eu sei. Mas já foste alguma vez? Pois bem, e ópera? Onde é que podes assistir a ópera? Trouxe só um exemplo, há mais. Teatro Nacional de São Carlos, por exemplo. E musical? Temos inúmeros espetáculos musicais, mas eu tinha que trazer a referência do Politeama. E teatro de revista? No Parque Mayer, no Teatro Maria Vitória. Podes assistir a inúmeros espetáculos de teatro de revista.
E formas animadas? Ai, gosto tanto de formas animadas. Fantoches, marionetas, sombras. O Teatro de Marionetas do Porto faz uns espetáculos notáveis, faz um trabalho fantástico neste sentido. E o Teatro Circo, o Chapitão, é verdade. O circo também tem espetáculos, sim, sim. E desfiles de teatros de rua e teatros para crianças. Olha, eu tinha que te trazer mesmo o Luca. Eu adorava falar-te muito mais coisas, mas não temos tempo. Adeus, até à próxima aula. Espero que tenhas gostado de viajar.